Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, eu falo com Carlos Koenig, que é gerente técnico da Cevale, ele fala diretamente de Palotina, para nos trazer informações sobre um problema que está trazendo muita dor de cabeça aos produtores de milho, que é a doença do enfesamento do milho, causada principalmente pela cigarrinha, que é o vetor de uma bactéria, né, o Molicute. É isso, né, Carlos? Falei certo? É isso que está causando esse problema, essa infestação e esse prejuízo para os produtores de milho? Boa tarde. Realmente isso traz uma preocupação muito grande por parte do Departamento Técnico da Cooperativa Cevale. Nós vemos acompanhando esse desenvolvimento dessa praga desde 2016 e está ocorrendo uma evolução muito rápida, né, trazendo perdas significativas em produtividades para o produtor, além do aumento dos custos de produção, porque eu tenho que estar utilizando cada vez mais inseticidas, né, e isso pode ser tanto químico como biológico, e o produtor tem que ficar atento. Nós temos aí relatos, em algumas áreas, aí, até com 10 aplicações de inseticidas para minimizar as perdas com relação ao Molicutes. Eu tive lendo diversas notícias a respeito dessa infestação que está ocorrendo em vários estados do Brasil, mas principalmente aí no Paraná, né, nessa região onde tem atuação da Cevale, Carlos, e relatos de mais de áreas que utilizavam 54 mil litros de defensivos agora passaram a usar mais de 300 mil. Isso mostra o quanto que essa doença tem trazido realmente preocupação para o produtor de milho e, claro, baixando a produção e a produtividade das áreas, né, de cultivo. Eu falo que a cultura do milho hoje, para a característica das cooperativas verticalizadas, é uma cultura muito estratégica, né? E o milho é muito relevante hoje, principalmente para quem verticaliza. Então, para quem produz frangos, suínos, peixe, igual a característica da Cevale. E o que isso ocorre, né? O que isso traz para o mercado? Traz para o mercado uma baixa produtividade, uma perda de produtividade, consequentemente um aumento no preço do milho, né? Porque existe pouco milho disponível aí para estar vendendo. E isso para nós é uma preocupação muito grande. A gente já vem conversando com os órgãos que trabalham com a pesquisa, com a fiscalização, né? Como chegar aí num termo para minimizar esses impactos. E aí foi conversado com várias instituições, junto com empresas também, e foi feita uma cartilha sobre os manejos adequados para que a gente evite esse problema mais sério, principalmente voltado para milho safrinha. Então, foi colocado o vazio sanitário aí como uma alternativa, porém, a grande dificuldade, porque nós estamos trabalhando com produtores que têm a vaca de leite como uma atividade econômica, e aí eu preciso plantar uma silagem, eu preciso plantar também o milho para aqueles produtores que produzem pamonha. Então, a dificuldade é muito grande em relação a esse vazio sanitário, que era uma das alternativas que estavam sendo buscadas. E aí foi chegado num denominador que nós precisamos estar controlando o milho tiguera. Esse milho tiguera é aquele milho que vem no meio da cultura da soja. Isso acaba reduzindo essa pressão em torno aí de 70% até 80%, dependendo do ano, né? O plantio de materiais mais tolerantes, nós não temos materiais resistentes, mas materiais que sentem um pouco menos a questão do enfesamento, o tratamento de semente. E aí também, quando a gente fala em tratamento de químico, está falando do químico e biológico também como uma atividade que traz esse retorno para o produtor em termos de investimento. A preocupação muito grande nossa é que hoje a cigarrinha ela é uma praga que ela tem aí o hábito de se locomover até 20 quilômetros, algumas pesquisas dizem 30 quilômetros, então não adianta nada eu, como produtor, fazer o meu manejo e o meu vizinho do lado não fazer esse manejo. Consequentemente, essa nova revoada que vier aqui na minha lavoura, porque meu vizinho não fez, vai contaminar a minha lavoura, e aí depois que está contaminada, muito pouco tem que ser feito pela parte técnica, né? Então, nós temos que evitar essa contaminação inicial. Então, nós aqui do departamento, a gente sempre falava que
nós precisávamos olhar o milho até a altura da cintura, né? Então, eram os controles de plantas daninhas, a questão de controle de percevejo, que também trazia perdas para a cultura do milho, e hoje nós precisamos observar até a altura do pescoço, né? Então, a cigarrinha pode trazer perdas aí significativas até no V10. Depois do V10, as perdas são um pouco menores, se a cigarrinha transmitir o Molicutes, essas perdas são menores e não tem impactado tanto em termos de resultado para o produtor rural. Muito bem. Na área de atuação da Cevale, qual foi o impacto em produção, produtividade, né, em custo também para vocês da cigarrinha transmitindo o Molicute para a lavoura de milho? Eu vou falar de forma geral, porque isso impacta de acordo com a tecnologia que o produtor está utilizando, do material que ele está utilizando, né? Um material mais sensível, um material mais tolerante, então eu tenho manejos diferentes para isso. Mas para o produtor entender hoje, para mim, ter preservar o potencial produtivo de uma cultura do milho, eu tenho que entrar de cada 5 a 10 dias para reaplicar, porque eu não tenho residual em relação ao inseticida. Então, eu estou trabalhando até V10, então eu estou entrando com 8 aplicações, 9 aplicações e até 10 aplicações de inseticidas para minimizar esse impacto com a cigarrinha. Sendo que o manejo mais adequado e mais econômico e mais indicado era nós reduzirmos a questão dos milhos tiguera, dos milhos voluntários. E aí, quando a gente fala milhos tiguera voluntário, é aquele milho na beira da estrada, é aquele milho no meio da cultura da soja. Isso minimiza bastante essa ponte verde que a gente tem entre o milho verão, a cultura de verão e a cultura do inverno. Tá certo. Bom, de alguma maneira, isso você acredita que pode ter uma solução mais eficiente em breve? Como é que vocês da Cevale estão conversando com a Embrapa, outros órgãos de pesquisa, para mitigarem esse problema que é grave já para a produção do milho brasileiro? Eu acho que esse ano vai ser um divisor de águas, né, dentro da nossa avaliação, porque se realmente as perdas que nós estamos bastante preocupados se concretizarem, nós vamos ter que tomar atitudes mais severas. Qual que é a atitude mais severa nesse sentido? É ter um vazio sanitário para a cultura do milho, né? Não tendo essa ponte verde, essa ponte, essa fonte de inóculo, né? Para que a cigarrinha se contamine e depois venha transferir isso para milho safrinha. Essa é uma medida mais drástica, né? Uma alternativa que é mais viável, enfim, é realmente fazer o bom manejo aí do milho tiguera, o produtor reduzir bastante essa população. Esse ano já reduziu a população em relação ao ano passado ao milho tiguera, porém, alguns produtores não fizeram a sua parte e isso vai trazer um transtorno aí para os seus vizinhos, né, para a cultura do milho safrinha. A pesquisa tem trabalhado também com a questão da resistência genética, mas isso a gente sabe que é a longo prazo. Hoje, para lançar um novo material, um híbrido resistente, nós estamos aí com de 8 a 10 anos. E quando a gente fala em resistência ao banco, ao germoplasma, basicamente ele está baseado em produtos de ciclo mais longo. E o mercado, principalmente de milho safrinha, ele está baseado em híbridos de alto teto produtivo, né? Mas, consequentemente, e precoce, mas, consequentemente, eu perco uma parte dessa resistência. Eu não consigo empilhar tudo isso dentro do melhoramento genético. Então, esse trabalho de resistência ou de tolerância maior à cigarrinha, ao complexo do enfesamento, isso vai demorar um período ainda para ocorrer no mercado. Então, a gente vai ter que trabalhar com as armas que a gente tem, fazendo ou vazio sanitário, com uma medida um pouco mais drástica, outras medidas que são factíveis, que não impactariam numa medida tão severa, que é o controle do milho tiguera. Esse milho tem que ser controlado, e se a gente tem uma percepção com relação a isso, o problema na região do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, começou a acontecer quando teve uma adoção maior do milho RR. Por que isso? Eu tenho que entrar para controlar esse milho tiguera no meio da soja, com produtos específicos para folhas estreitas, que é a base de DIN, né, e o dos flop dentro dessa cultura. Então, o produtor muitas vezes fica com
com receio de gastar isso, né, e isso impacta na rentabilidade, mas lá na frente ele vai pagar o preço. Então, ele precisa realmente fazer a parte dele também como produtor. Na área de atuação da Cevale, entre os cooperados, qual o tamanho da área que foi atingida por essa doença, Carlos? Então, nós temos aí o Mato Grosso do Sul, principalmente o sul do Mato Grosso do Sul, já com impacto com relação a essa praga. Então, Dourados para baixo, já existe relatos de perda, principalmente milho-verão, porém, lá o milho-verão, ainda a área é pouca cultivada, né? A safrinha já manifestou. O oeste do Paraná como um todo, então o oeste do Paraná trouxe perdas significativas, alguns produtores perdendo até 70% de produtividade. E aí, quando a gente desce para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, também esse ano trouxe perdas. Então, para vocês terem uma noção, alguns produtores que colhiam 220, 250 sacos por hectare de milho embaixo do pivô, esse ano colhendo 120, 130 sacos, né? Então, com uma redução aí quase de 50% de perdas produtivas. Isso impacta, né, na rentabilidade do produtor, isso impacta no mercado aí de proteínas, porque o milho começa a ficar com valores mais caros, né? Isso também impacta no custo de produção do produtor. O produtor tem que utilizar as ferramentas e muitas vezes o que a gente tem como preocupação e a gente orienta, a Cevale orienta os produtores a buscar a equipe técnica, né, para estar tirando essas dúvidas, porque muitas vezes o produtor fala assim, mas estão querendo que eu faça aplicações e estão querendo empurrar produto para mim. Mas esse problema é um problema que a gente já vivenciou no passado em Goiás, Minas Gerais, Bahia, onde que praticamente inviabilizou a cultura do milho nessas regiões. Minha nossa. Bom, o assunto realmente deixa a gente perplexo o tamanho desse problema. Agora, você já me comentou aqui, né, que a situação para você mitigar esse problema seria eliminar, claro, esse milho tiguera, né, e a gente sabe que muitos agricultores não deram muito atenção para isso. Como é que você elimina esse milho que fica remanescente da cultura anterior? Qual é a técnica que vocês fomentam entre seus cooperados para que você tenha uma lavoura sadia? Inclusive esse ano, tá, junto com a ADAPAR, a cooperativa, ela espalhou alguns outdoors aí pelas regiões de atuação dela, né, mostrando as práticas de manejo, né, o que eu, como produtor, eu posso fazer para mitigar, para reduzir essas questões de pressão lá no milho safrinha. Então, que era fazer o controle desse milho tiguera através de produtos pós-emergente de folha estreita, né? Então, tem vários produtos comerciais aí no mercado, a base de cletodin e a base de aloxifop, né, que trazem a redução desses problemas. Porém, quando a gente vai a algumas áreas, a gente verifica que o produtor não fez a parte dele, não controlou esse milho tiguera, e se for fazer uma análise desse milho, né, com relação aos sintomas do enfesamento, quase 100% desses milhos tigueras estão com esse problema. A partir do momento que uma cigarrinha senta nesse milho, né, prova, né, suga esse milho, ela é contaminada com os molicutes, né, e, consequentemente, ela vai para o milho mais jovem, que é o hábito dela, milho mais jovem, e ela acaba contaminando essa cultura. E aí, depois de contaminado, muito pouco tem que ser feito por parte do produtor. O produtor não tem muito o que fazer. Então, o que nós estamos orientando? Entra de forma preventiva para evitar as perdas. E o grande problema, né, é aí que a preocupação maior nossa, é que, nesse momento, o produtor não vai verificar perdas. Ele vai ver a planta um pouco menor, o tamanho do entrenó do milho um pouco menor, a folha um pouco mais pálida ou ela um pouco avermelhada, né? E aí, lá na frente, no momento de enchimento de grão, é que esse milho vai se manifestar não produzindo grãos, esse milho tombando com outras doenças oportunistas, igual fusariose e pítio. Então, essa é a preocupação. Agora, nós estamos num momento bastante oportuno para o produtor fazer e diminuir essa pressão, para que lá na frente ele não se frustre com relação à rentabilidade da cultura do milho safrinha. E o tratamento preventivo que você está indicando é fazer o tratamento de semente
com uma variedade que seja resistente. O produtor tem acesso a essa tecnologia? Então, é por isso que a gente orienta, né, o produtor a buscar a equipe técnica, e aí as cooperativas, nesse sentido, têm bastante informação em relação a isso. Nós temos os campos experimentais que permitem eu fazer uma avaliação dos híbridos de milho que tem maior tolerância. O tratamento de semente é um dos manejos, sim, indicado para minimizar esse impacto. O outro é o tratamento químico, são as pulverizações depois do em pós-emergente. Mas essas pulverizações elas têm que ser sequenciais. E eu não tenho muito residual com relação ao tratamento químico. Eu tenho que estar entrando periodicamente com essas aplicações. Então, nós temos aí relatos de produtores entrando com 8 aplicações em pós-emergente com inseticida. A utilização de produtos biológicos também tem demonstrado bons resultados, porém, o produto biológico eu preciso fazer em condições ótimas. Eu preciso ter umidade, eu não posso ter raios solares, então eu tenho que fazer essas aplicações no entardecer, né, para que eu não inviabilizo e não mato o produto biológico. Muito bem. Agora, e essas pulverizações em sequência, quase 10 pulverizações durante um período do cultivo do milho, traz que impacto para o custo de produção para o produtor nesse sentido? Ele traz um impacto, sim, porque cada aplicação ela tem o seu custo, né? Só que o que a gente avalia aqui é a perda, né, de produtividade. Então, a gente pode ter perdas aí com relação ao potencial da cultura até de 100%. Tá? Tem alguns históricos aí de perdas de 100%. 100% das plantas não produziram grãos, né? Então, esse impacto é o maior. Então, o que nós orientamos o produtor? Busque a equipe técnica, porque cada híbrido ele vai ter um manejo. Se for um híbrido mais suscetível, que ele plantou, nós vamos ter que entrar com mais aplicações. Um híbrido que tem aí a sua tolerância média, com aplicações mais organizadas, com intervalo um pouco mais oportuno, e híbridos tolerantes, eu entro com um pouco menos de aplicações e com intervalos um pouco maiores também. E aí, quando eu falo em impacto de custo, é difícil passar aqui não existe uma receita de bolo para isso, e sim existe o trabalho técnico, conhecimento, para que realmente o produtor faça esse manejo da forma mais adequada e também não utilize produtos, de repente, desnecessários, né, ou muito pouco, ou, de repente, em excesso. Então, o que a gente traz aqui para o produtor é que busque realmente a equipe técnica. Esse tema está sendo trabalhado desde 2017, onde que a gente verificou algumas perdas com relação à cigarrinha. A preocupação nossa é que essa pressão fosse aumentada e consequentemente, isso aconteceu. E agora nós precisamos realmente manejar para que a gente não aumente essas perdas por parte do produtor e inviabilize. Até eu tinha uma entrevista, acho que foi o ano passado, se eu não me engano, Notícias Agrícolas, que nós estávamos aqui se fosse um semáforo na luz laranja, né? E ela está acendendo já para vermelho, inviabilizando, caso essa pressão se confirme, inviabilizando a cultura do milho safrinha em algumas áreas aí, principalmente quem planta milhos mais suscetíveis a enfesamento. Eu tive também lendo a respeito da situação onde esse enfesamento ele ocorreu com mais severidade, e a informação que nós temos aqui que é em solos mais compactados, com menos infiltração, quer dizer, em solos mais empobrecidos, onde o produtor não faz realmente aquele trabalho intensivo do sistema plantio direto, com cobertura de palha, e isso também tem demonstrado que aquele produtor que não buscar inovar, não buscar realmente aplicar tecnologia e as condições ideais de uma lavoura realmente mais sustentável, ele vai realmente absorver mais esses impactos das infestações de doenças. Você também pensa assim, Carlos? A relação do complexo de enfesamento, ela não tem muito a ver com relação à fertilidade do solo, tá? É claro que uma planta mais sadia, mais bem nutrida, né, é igual um ser humano, né? Com certeza ela tem uma melhor tolerância aos intempéries climáticos, enfim. Agora, o enfesamento, ela é uma doença complexa, então que ela não permite, como eu faço sempre uma analogia, né, como se fosse o colesterol.
ele acaba entupindo os vasos sanguíneos e o colesterol, que não permite o sangue circular. O enfesamento é a mesma forma, né? Ele acaba entupindo os vasos e aí a planta não consegue absorver nutrientes e água e, consequentemente, deixa a planta mais debilitada e ela acaba não produzindo o grão para multiplicar. Então, é isso. Agora, com certeza, um manejo mais adequado, um manejo de solo, isso traz incremento em termos de potencial produtivo. Se eu tenho um potencial produtivo de 100 sacos por hectare dentro de um solo mal manejado, com um solo bem manejado para safrinha, a gente está falando de 150, 140 sacos por hectare, e nós, como desafio, como Cevale, nós queremos atingir os 200 sacos de milho safrinha segunda safra, né? E para isso eu preciso, sim, manejar o solo de uma forma adequada, eu preciso olhar a compactação, eu preciso olhar a rotação de cultura também como alternativa, eu preciso trabalhar o perfil de solo, e já não estou falando mais do solo de 0 a 20, eu estou trabalhando do solo de 0 a 40, para que a raiz busque nutrientes e água num espaço de solo maior, e isso, consequentemente, aumenta o potencial produtivo do produtor. Mas, com relação ao enfesamento, o grande problema dessa praga, ela é o vetor, que é a cigarrinha e é a ponte verde, onde que eu tenho aí no milho contaminado essa possibilidade de acontecer. Qual que é a vantagem de tudo isso? Se existe alguma vantagem de tudo isso? É que a cigarrinha, ela é específica, essa cigarrinha, ela é específica do milho, né? Então, ela só se multiplica no milho. Se nós eliminarmos essa ponte verde, nós não vamos ter esses problemas, ou vamos conseguir minimizar esses problemas. Então, de novo, reforçando para os nossos produtores que façam um manejo adequado, que se preocupe com esse manejo aí de verão, para que elimine essas plantas voluntárias, para que a gente entre dentro de uma safrinha com uma pressão mais baixa dessa praga, e aí as perdas vão ser menores, com certeza. Bom, a indicação que você nos trouxe aqui hoje é que realmente já estamos quase no sinal vermelho para que ocorra aí uma situação drástica, que seria a implantação do vazio sanitário, e aí você eliminar o milho safrinha numa grande área de produção do Brasil, e isso traz um prejuízo enorme, né, para toda a cadeia, inclusive dos granjeiros que utilizam esse milho para a alimentação dos seus animais e para as exportações do Brasil também nesse sentido, e isso vai criar uma pressão sobre os preços, realmente trazendo todo um prejuízo para a cadeia. Então, a nossa recomendação para quem está nos acompanhando aqui nessa entrevista é que realize realmente um manejo adequado dessa lavoura de milho, tão logo ela seja colhida na safra de verão, para que não haja esse vazio sanitário que está se promovendo aqui entre as conversas dos especialistas. Agora, fazer um manejo adequado também requer você eliminar, claro, o milho tiguera e procurar aí híbridos que sejam mais resistentes. E claro, né, você vai ter que botar a mão no bolso para ter, vamos dizer assim, um trabalho forte de combate a esse inseto, essa cigarrinha, através de aplicações de inseticidas. O Carlos está trazendo aqui para nós a informação de 5 até 10 aplicações durante o ciclo. Realmente estamos numa situação bastante drástica, mas aquilo que nós podemos fazer nesse momento, já que a pesquisa está trabalhando fortemente nisso. Esse é o resumo, né, Carlos? Esse é o resumo, né? É claro que a gente, como cooperativa, jamais a gente quer que inviabilize a safrinha, porque hoje ela é responsável aí por boa parte do milho que as cooperativas acabam absorvendo através de rações para o frango, para o peixe, para o suíno, e por isso que nós chamamos muito a atenção dos nossos produtores, porque se isso acontecer, de inviabilizar uma cultura de segunda safra, nós ficamos, boa parte do Brasil, aí sem opções, né? O trigo tem sim o seu aspecto relevante hoje, né? O preço está atrativo, mas algumas regiões o trigo não se adapta fortemente. Então, o que eu oriento o produtor? Vamos fazer a nossa parte com relação ao manejo do milho tiguera, reduzir bastante essa população, consequentemente, eu vou entrar
com uma população de cigarrinha infestada muito menor. É só para vocês terem uma ideia, hoje, de cada 100 cigarrinhas que nós coletamos aqui dentro do campo experimental, 45 delas estão contaminadas, ou seja, 45% estão contaminadas. E se essa cigarrinha for lá e contaminar o milho novo, né, essa cultura ela vai manifestar os sintomas. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, fazer um bom manejo, um bom tratamento de semente, usar materiais que sejam tolerantes, usar o tratamento químico e o biológico como uma forma da gente reduzir essa população e evitar essa contaminação. Isso vai reduzir as nossas perdas aí em torno de 90%. Isso é bastante significativo, mas nós temos que fazer a nossa parte, não esquecer disso, né? A nossa responsabilidade não é só da pesquisa, né? A pesquisa ela é importante, a extensão rural também é importante, o papel das cooperativas nesse processo é importante, mas o principal ator nesse aspecto aí é o produtor fazendo um bom manejo para evitar, sim, as suas perdas lá na frente. Muito bem, então nesta tarde de quarta-feira, 10 de março, ouvimos o alerta do gerente técnico da Cevale, que está localizada lá em Palotina, no oeste do Paraná, trazendo para nós um alerta, informação importante de que o produtor de milho precisa ficar muito atento ao manejo adequado das suas lavouras depois de colhidas, porque o milho tiguera está sendo uma ponte verde aí para o vetor dessa doença, o enfesamento do milho, trazendo prejuízos consideráveis à cultura. Então, vamos nos informar, vamos nos ater a esse problema realmente que é grave para a produção do milho, e nós aqui do Notícias Agrícolas, do programa Tempo e Dinheiro, estaremos sempre também apostos aqui para informar o agricultor a respeito das melhores práticas para que você sempre possa estar à frente e poder combater essa doença que é grave para o milho. E o Carlos trazendo aqui os últimos números, essa avaliação do como a Cevale está tratando desse assunto entre os seus cooperados. Carlos, muito obrigado aí pela sua participação hoje aqui nesta tarde do site Notícias Agrícolas. Em breve voltamos a conversar contigo para ter mais informações. Eu que agradeço, e para nós sempre é um prazer levar essas informações, né, e alertar aí o produtor para que realmente faça a sua parte, para que a gente prospere, né? O agronegócio é o que movimenta essa economia, e tenho certeza que nós vamos fazer a nossa parte aí. Muito bem. Então, muito obrigado ao Carlos Cone, gerente técnico da Cevale. Para vocês que estão nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, tem mais informações.